Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Quero saudar a você que está aqui no Rio de Janeiro, nos assistindo através da Band Rio, mas você também que está em qualquer outro lugar do mundo, assistindo através da internet, na nossa página igrejacristovive.com.br ou através do nosso canal no YouTube, TV Cristo Vive. Eu creio que hoje o Senhor tem esperança para o seu coração, para a sua vida, para compartilharmos a palavra do Senhor e assuntos profundos e importantes. Eu trago mais uma vez a nossa convidada, doutora Cristina Maricato, Bispa Cristina também no nosso ministério. Seja bem-vinda, doutora. Graça e paz, amada. Graça e paz, amados ouvintes. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês mais uma vez e aprendermos um pouco mais da palavra e um pouco mais de ciência, porque nós sabemos que nós temos que ter conhecimento, né? A palavra do Senhor diz para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Doutora, nós já temos tido muitos testemunhos de pessoas que têm sido libertas, que têm recebido as ministrações que nós temos feito através desta programação e já estão começando a entender o sentido das suas vidas, já estão encontrando sentido para as suas vidas, propósito para as suas vidas e assim estão conseguindo superar momentos de crise, de adversidade. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas, aliás, milhares de pessoas, como as pesquisas nos mostram, né, têm sido atingidas por um mal que tem sido chamado mal do século, que é a depressão. Já falamos sobre isso nos programas passados e hoje nós queremos falar também um pouco de depressão e do suicídio, porque é alarmante nós pensarmos que mais de 800 mil pessoas por ano cometem suicídio. Este é um número alarmante. O que está acontecendo com a mente das pessoas, com os pensamentos? Por que as pessoas estão recorrendo à morte quando nós temos a opção da vida? Não é? E este programa quer levar a vida para você, quer que você ame a sua vida, valorize a sua vida, entenda que tudo passa. Os problemas, eles são passageiros, A palavra de Deus diz que ela permanece, mas os nossos problemas, eles vão passar. Eu creio que esses pensamentos precisam ser modificados e eu creio que é isso que é o objetivo dessa programação. Quando você me trouxe aqui, eu achei muito importante aprendermos a lidar com a nossa dor, não é, Bispa? É verdade. Saber lidar com os sofrimentos. Eu acho que o ser humano, ele não sabe. A palavra de Deus, ela é um instrumento para nos ensinar a pensarmos de uma maneira mais correta, como diz alguns versículos bíblicos para nós, que nós deveríamos buscar, né? Levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, para nós sabermos pensarmos o que convém. E tem muitas coisas que não convém pensarmos. É verdade. E Jesus, ele entendia da dor, né, do ser humano. Deus se fez carne e através de Jesus ele pôde compreender e entender o que é a dor. Por isso Jesus fez questão de falar: olha, você que está sobrecarregado, você que está cansado, vinde a mim, eu vos aliviarei. Então Jesus sempre tinha uma palavra de encorajamento, uma palavra que gerava esperança no coração daquelas pessoas que viviam numa época onde não havia alternativa de vida, né? As pessoas eram oprimidas, viviam, enfim, numa sociedade muito pobre, né? Onde elas não tinham opção de vida, não havia outra forma de encontrar paz no coração, não havia recursos. Mas graças a Deus que hoje nós temos a compreensão daquilo que nós podemos fazer para o nosso bem, né? Para o nosso crescimento, para que nós consigamos ultrapassar, para que nós consigamos superar os momentos de adversidade que têm levado muitas pessoas a tirarem as suas próprias vidas, não é, doutora? E nós, como você colocou, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 28, 29 anos. Diz que por ano quase 800 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio. Segundo esse percentual, diz que
Em 40 segundos, uma pessoa pode estar se suicidando hoje. E Deus, ele trouxe esse recurso, né, de trazer profissionais dentro da área da medicina. Eu, como uma psicoterapeuta, eu vejo o quanto eu consigo ajudar os pacientes a terem pensamentos bons. E um dos recursos que nós estamos sempre falando é a Bíblia, que ela é o que traz esperança para o nosso futuro. Sim. Como nós colocamos já, como você bem colocou, a dor, ela é inevitável para nossas vidas. O sofrimento é a forma como eu vou optar de vivê-lo, mas todos nós vamos passar por ele. Muitas vezes nós vivenciamos situações onde a opressão, né? Você se sente oprimido por uma pessoa, ou por uma dívida, ou por um conflito familiar, e você não vê recursos para isso. Eu creio que a palavra de Deus é um recurso, mas quando nós falamos de ciência, nós precisamos entender o que um ser humano está sentindo nessa hora. O que será que um ouvinte hoje está sentindo? Então eu creio que essa oportunidade de estar aqui hoje, falando um pouco mais de conhecimento científico também, é um recurso que nós estamos dando para o nosso ouvinte. Com certeza. Doutora, algumas pessoas às vezes se sentem culpadas por estarem atravessando um momento de tristeza profunda, ou até mesmo de terem tido, em algum momento, devido à circunstância difícil, um pensamento de morte, e não devem se sentir assim, porque isso faz parte da nossa humanidade, né? Sim. Nós temos o exemplo do profeta Elias, eu queria até ler aqui rapidamente, o profeta Elias, que foi um grande homem de Deus, está em 1 Reis 19, ele que acabou exterminando, né, os profetas de Baal, 400 profetas de Baal, ele que ouvia Deus falar, era um homem de Deus, e ele passou por um momento de tristeza profunda, a ponto de pensar em desistir da vida. Sim. Não é? Então diz aqui em 1 Reis 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. É interessante que nós percebemos aqui, doutora, que Elias ele estava com esgotamento, né? Ele estava esgotado emocionalmente, ele estava esgotado fisicamente. Sim, é verdade. Né? Havia passado por um momento de batalha, Deus deu a vitória, mas ele era humano. E ele né? fugiu. E ele fugiu, ele foi para o deserto e ali pediu para morrer. Esse é um sintoma que a gente chama que é da ansiedade, é luta ou fuga. Ele fugiu, ele não enfrentou o medo. Porque o medo, ele não é vencido, ele é enfrentado, e ele foge. E ele fala: estou cansado, eu já não aguento mais. Talvez seja isso até que um ouvinte esteja falando hoje: estou cansado, eu não suporto mais viver o que eu estou vivendo. Mas nós vemos nesse personagem bíblico, como você colocou, que a alma dele estava cansada também, verdade. Não é? E diz aqui que ele se deitou, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, um anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Doutora, eu acho interessante nós percebermos que, às vezes, o que nós precisamos em um momento de esgotamento físico e até mesmo emocional, é de descansar, não é? É de comer, dormir, porque às vezes as pessoas vão no dia a dia tropeçando nos seus problemas e nas situações, e elas não têm tempo para refletir, elas não têm tempo para meditar na palavra, para meditar a respeito da vontade de Deus para as suas vidas, né? Para entender o porquê daquelas situações. E, como Elias, a pessoa chega num cansaço
tão grande, tão profundo, que ela pensa que a vida já não tem mais sentido, né? E sabe o que é interessante nessa passagem que você leu? Que Deus não livrou ele da situação. Ele andou ainda 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna onde passou a noite e veio a palavra do Senhor e veio lhe dizer: que fazes aqui, Elias? Olha, Deus sabia, estava no controle de toda a situação naquele momento, e Deus não impede de você vivenciar, como não impediu Elias. Talvez a gente olhe e fale assim: poxa, por que Deus não faz logo alguma coisa? Não tem como ele fazer. É uma experiência que nós vamos vivenciando. E hoje, o que acontece com isso? Muitas vezes, nós encontramos aí talvez um problema de saúde mental por conta das nossas emoções. E é onde um profissional entra, né? Nós temos a palavra como instrumento, nós não podemos deixar de usá-la, porque esse é um argumento que Elias vem trazer, porque ele buscava o Senhor, ele queria que Deus falasse com ele, ele queria comer, beber, dormir, descansar. Eu acho que ele precisava, né? Ele precisava, é o momento que nós precisamos fazer isso, não é? Isso é verdade. Então Elias, quando ele vai a caminho, né, do monte de Deus, ele se sente mal, ele se sente depressivo. Eu creio que é assim que é o que nós podemos ler como emoção que ele estava vivenciando naquele momento. E o importante é nós percebermos que Deus não desamparou. Não, em momento algum. Elias, Deus mandou um anjo lá para dizer: olha, querido, você tem que comer, pode dormir mais um pouco, mas a tua jornada é longa, né? E eu sei que Deus está usando essa programação para falar hoje aos nossos telespectadores, aqueles que nos assistem através da internet: olha, não é momento de você morrer. Não fique sentado embaixo do zimbro, sabe? Não abrace. Doutor, eu acho que isso é muito importante. Não abrace o papel de vítima. Sim. Porque há pessoas também que elas acabam se acostumando. Se vitimizando. Né? Com esse papel de vítima. Querem se vitimizar, querem que as pessoas fiquem com pena, né? Que o marido fique com pena, que a esposa, e a pessoa fica ali naquele... curtindo um sofrimento. Eu falo que é lambendo as feridas, né? Vivenciando a dor, porque está chamando atenção, e aí entra o quadro depressivo. Porque nós precisamos estarmos atentos qual é o sintoma que está aparecendo naquele momento. Né? A ciência veio para nos informar. Então, quando existe uma tristeza profunda, bispa, quando existe um distúrbio do sono, quando os pensamentos estão muito negativos, quando há um desinteresse, né, pelas coisas cotidianas, quando há uma apatia, uma baixa autoestima, um desleixo com a nossa aparência. Né? Nós estávamos falando também sobre essa forma que as pessoas usam hoje de estar o tempo todo se comparando a outras pessoas. Isso é um problema muito grave, né, da nossa sociedade. Isso, infelizmente, tem acontecido e tem levado pessoas ao suicídio, tem levado pessoas a acharem que não vale a pena continuar vivendo as suas próprias vidas porque estão com foco na vida dos outros, não é? Então temos que estar atentos a isso. Você que passa horas na rede social, olhando para a vida dos outros, vendo o que o outro tem, o que você não tem, o que o outro faz, o que você não faz, isto não gera saúde mental. Não, de jeito nenhum. Isso faz com que a pessoa adoeça mentalmente, faz com que a pessoa crie uma baixa autoestima, né, desenvolva os pensamentos destrutivos e até mesmo desista de viver. E aí ela entra, posso entrar aqui? Eu justamente quero pegar esse gancho. Ela vai para um isolamento, ela se sente uma pessoa rejeitada, ela começa a ficar irritada, o choro é frequente, ela sente uma vontade, né, uma vontade de morrer, porque você já está vendo que ela está já mostrando que ela, como Elias, não suportava mais vivenciar aqueles dramas e aquela situação. E o Senhor, em tempo algum, ele abandona, pelo contrário, ele diz que ele está ali o tempo todo assistindo o que nós estamos vivendo, mas a coragem, a força e a esperança
ele diz que nós precisamos, esforça-te, né? Tem de bom ânimo, quando ele diz lá para Josué 1,9, esforça, não temas, eu sou contigo todos os dias da sua vida. E às vezes nós esquecemos dessa palavra. E é ela que nos traz esperança. É justamente quando nós entendemos que nós não estamos só em momento algum. Nós temos familiares, nós temos a palavra de Deus, nós temos Deus, principalmente, né? Temos os irmãos que estamos aqui acolhendo, porque esse momento é um momento que você precisa de acolhimento. Mas aí, quando a pessoa já não aguenta mais, ela busca o isolamento. E daqui a pouco chega ao desejo do suicídio. E doutora, você falou algo interessante. É preciso que haja um movimento também da pessoa, não é? Eu creio dessa forma, porque o anjo fala com Elias, olha, levanta-te e come. Então o esforço tem que ser nosso. A tua jornada é longa, então, assim, deve haver um movimento da parte de quem está passando por esse momento. Eu sei que às vezes é muito difícil e há casos que são tão graves que a pessoa não sai nem do quarto, né? Você pode falar muito melhor do que eu. Quando já chega a isso, a gente fala que já está numa depressão maior. É quando você já chegou a um nível realmente e a necessidade de você buscar uma ajuda psiquiátrica, uma intervenção. Tem que intervir. Porque aí é um abraço para o suicídio. As pessoas não comem mais, elas não tomam mais banho, elas não se cuidam mais, ela não consegue se esforçar para sair daquele momento. Como ele falou, esforça-te, Elias, sai, porque tem muita coisa para você viver. Ele recobrou as forças, levantou, andou mais 40 dias e foi lá para o monte. Então, assim, Deus, ele não deixou Elias, mas ele não impediu ele de vivenciar aquele momento. Então, da mesma forma, eu acredito que Deus faz conosco, né? E é aí que nós precisamos começar a perceber como estão os nossos pensamentos. Sim. E eu creio, doutor, e já falamos sobre isso, mas precisamos reforçar esta questão que há necessidade de nós substituirmos esses pensamentos de morte, né? Nós lutarmos contra esses pensamentos, né? Pensamentos de morte, pensamentos de mal, pensamentos destrutivos, substituirmos esses pensamentos, porque grande parte das pessoas que nós estamos agora falando são pessoas que certamente não estão nesse estágio de estar dentro do quarto, já não levantar mais. A maior parte das pessoas ainda vive um momento em que pode sim fazer algo pela sua vida, buscar substituir os seus pensamentos, focar, né, doutora? Essa questão das redes sociais que eu falei aqui é algo muito atual, porque as pessoas elas têm se focado naquilo que elas não têm, naquilo que elas não são. E acabam se esquecendo daquilo que elas têm, daquilo que elas são, daquilo que Deus já fez pelas suas vidas, não é? Então, quando nós mudamos o foco, e aqui nós encontramos em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, ele fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso é algo que nós temos que fazer diariamente. Os pensamentos ruins, eles vão vir. Os pensamentos de morte, eles vêm, claro. Você é humano, tá? Às vezes, no meio de um sofrimento profundo, uma dor profunda na alma, vem aquele pensamento de desistência, de desistir da vida, de deixar tudo. Mas Jeremias diz, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele até continua aqui, depois você pode ler aí na sua Bíblia, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E aqui ele vai falando sobre a bondade do Senhor e tudo aquilo que gerava esperança ao coração dele. E nós temos que buscar aquilo que gera esperança ao nosso coração e aos nossos pensamentos para que nós vençamos, porque nós entendemos como cristãos que só Deus tem o poder de vida e de morte. Nós não podemos acabar com a nossa vida. Deus é que define qual o momento da morte de cada um. Eu não posso dar fim àquilo que Deus me deu. Eu não posso desprezar o dom da vida, não é? Então, quando nós buscamos este caminho de trazer esperança, isso é algo que nos renova e, consequentemente, afasta esses pensamentos de morte e de suicídio, né, doutor? É verdade. E esse esforço é nosso. Sim. Isso para as pessoas que conseguem, hoje, estar ainda buscando essa ajuda.
Nós sabemos que nós estamos alcançando, bispa, muitas pessoas que já estão também, né? Como você falou. Você que consegue ainda se movimentar, esforça-te e tem bom ânimo, porque é uma ordem, né, para nós. E buscar isso, pensar em coisas que são do alto, como a palavra de Deus diz. Existem pessoas também que nós vamos chegar, né, através dessa programação, que já estão no isolamento. A essas sim, eu creio que um profissional precisa atuar, que é a parte que eu estou até aqui falando, você falando de uma área, né, dentro da área bíblica, onde existe o recurso para essa pessoa que está nos ouvindo. E hoje eu digo que a nossa necessidade também de uma ajuda para você identificar um sintoma, que eu não posso deixar de falar isso como profissional, e entender também que a rede social, como nós também estávamos falando, o que tem feito avançar tanto o índice de suicídio, né, no nosso país, no mundo, nos continentes. Então diz que o crescimento estatístico e atos de tentativas de suicídio, de autolesão, que é a automutilação, nos últimos anos coincidiu com o crescimento do uso da tecnologia digital. Então hoje as redes sociais são abertas. Então as crianças, os adolescentes, os adultos, até os idosos, veem um recurso como um recurso, não a Bíblia, mas o recurso é buscar a morte e não a vida numa hora dessa, achando que é o fim de todas as coisas. E nós estamos aqui trazendo essa informação de que não é, de que nós temos que mudar a forma de pensar para mudar a forma de se comportar e agir. Então, quando eu mudo meus pensamentos, eu mudo a forma de me comportar. Então, esse esforço é nosso. E nós temos que fazer um maior esforço para tentar buscar uma ajuda pessoal, porque o suicídio, eu estava até lendo uma frase, Lila Moura, que eu achei, que diz que o suicídio começa dentro, matando toda a sua alma antes de rasgar a sua pele. Então, antes que ela venha e apareça, né, dentro de um órgão nosso, né, que adoeça, as emoções, elas vêm nos adoecer. Antes que chegue a te adoecer, busque ajuda. Né? Nós temos a palavra de Deus como um recurso. Nós temos a palavra de Deus que é medicina para os nossos ossos. Né? Diz que em primeiro lugar busca a Deus e tudo te é acrescentado. Então eu creio que quando você muda a forma de pensar, você muda a forma de agir e se comportar. Doutora, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa e nós queremos lançar hoje aqui uma pergunta. O suicídio é a solução? Você está perguntando para mim também, bispa? Não, não é a solução, tá? Eu falo para você, não é a solução. Todos nós temos conflito. Nós acabamos de ler agora, né, a vida de Elias, um homem segundo que coração de Deus, vou dizer assim como Davi, né, ele tipifica Jesus, mas ele teve também dores como nós temos, todos nós temos. As pessoas podem estar nos olhando agora e falar assim, elas não têm problema. Você não sabe, todos nós temos, mas o nosso recurso tem sido a palavra, o nosso recurso tem sido o conhecimento. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos libertos através daquilo que conhecemos. Então eu preciso prosseguir conhecendo. Se eu não sei alguma coisa a respeito, né, da minha vida, do que eu estou sentindo, eu vou buscar profissionais e vou buscar ajuda também bíblica. Para isso nós temos a igreja, nós temos aqui nós temos inclusive uma clínica social que atende, você pode entrar em contato conosco, 3017 90 90, temos profissionais cristãs, todas do ministério que podem ajudar você. Então, o suicídio, o fim da vida não é a solução. Amém, é verdade. Nós temos recursos que nos possibilitam vencermos os problemas, superarmos as situações e continuarmos a viver uma vida com propósitos, uma vida com esperança, uma vida que não será isenta de sofrimentos. Não vai ser. Mas nós teremos forças, né, Bispa? Sim, nós teremos forças para ultrapassarmos esses momentos de sofrimento. E é importante que você busque ajuda. Você que tem vivido
momentos, sabe, de angústia, momentos em que você acha que não vai mais conseguir, que não tem, não há solução. Há solução sim, há solução, e você tem direito de viver uma vida em abundância, uma vida abençoada, uma vida com equilíbrio emocional, uma vida com saúde emocional, saúde física, e nós cremos que isso é possível porque o nosso Deus nos diz, Ele diz na sua palavra. E eu quero terminar este programa oferecendo um presente para você. Você que ligar agora para a nossa igreja, 0 Operadora 21 30 17 90 90, você vai receber este livro, Como Mudar a Autoimagem, do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo. Um livro importantíssimo, aprenda a se ver como imagem e semelhança do Senhor. A partir do momento que você se vê como imagem e semelhança do Senhor, você se vê como alguém importante, alguém merecedor da felicidade, da alegria, do bem-estar, do equilíbrio, porque é isso que Deus quer para a sua vida. Ligue agora para nós e ganhe este lindo presente do nosso ministério. Doutora, o nosso tempo acabou. Passa muito rápido, não é? Mas eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Quero agradecer ao meu pai, apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, por esta oportunidade. A você que nos acompanhou. Graças a Deus pela sua vida. Eu creio que o Senhor tem coisas novas. Ele tem um novo começo de uma longa jornada para a sua vida. Amém? Obrigada, doutora. Eu que agradeço de estar contribuindo para a minha vida, para nossas vidas e para a vida do nosso amado ouvinte. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha, como o anjo disse a Elias, levanta-te, come, porque a tua jornada é longa. Nós dizemos a você hoje, a sua jornada é longa. Fortaleça-se no Senhor e siga em frente, porque Ele está com você. Amém? Graça e paz e até o próximo programa.